Então tinha uma pressãozinha também de você é católica ou você é evangélica? E até que eu comecei a ficar confortável com o fato de ser cristã. Ponto. Eu não sou uma pessoa religiosa. Não sou mesmo, assim. Eu já entendi isso e também estou em paz com isso. Mas eu sou uma pessoa de muita fé. Eu valorizo o meu relacionamento com Deus. E é isso que eu cultivo diariamente. E daí eu comecei a frequentar a célula, que é um costume da igreja evangélica. E a minha melhor amiga era líder de célula, então eu ia muito pra casa dela durante as células. E aí eu comecei a frequentar mais a igreja evangélica do que a católica. Mas eu hoje eu falo que eu sou cristã, porque é verdade, eu sou cristã. Sim, mas tem aquela coisa de se converter, assim, não tem? Tem. É que eu sou católica também, então eu não. Mas eu amo ir em célula. Também sempre vou em célula com os meus amigos. Mas não tem isso de fazer de se converter, de você aceitar a Jesus e tudo mais. Isso. Eu aceitei, mas eu, por exemplo, pra você entender como é que, pra mim, tem certas coisas que toda vez que eu tô em algum lugar e a pessoa pergunta se eu quero aceitar, se você ainda não, vem aqui na frente, aí a pessoa vai lá chorando pra aceitar Jesus. Eu quero aceitar todas as vezes. Eu já aceitei mais de uma vez, por exemplo. Aí a pessoa fala, nossa, ela deve ter se desviado. Não, é porque eu só acho muito legal. Eu gosto muito de Jesus, ele é maneiraço, o cara é da hora, tipo, ele é muito legal. O fã-clube dele que às vezes estraga o rolê. Mas ele em si, ele é legal. A fanbase é que às vezes é uma bosta. Mas ele, o cara é genial, entendeu? Então toda vez que falo, quer aceitar Jesus? Eu falo, quero, vou lá de novo, óbvio. Sim. Não é que... E recentemente a Bruna Marquezine participou do podcast chamado Pod Delas, que é muito famoso aqui no YouTube, e ela, como uma figura pública e autodeclarada cristã, não perdeu tempo para falar mal dos cristãos, mencionando que o fã-clube de Jesus é uma bosta, se referindo à própria igreja. Que absurdo. E chamando Jesus de um cara legal e também muito genial. Mas o Jesus da Marquezine não é o Jesus das Escrituras. E ao longo do ministério do nosso Senhor Jesus, e quando, por exemplo, a sua reputação e fama começou a crescer na Palestina, Galiléia e toda Jerusalém, consecutivamente, muitas dúvidas surgiram em torno da pessoa de Jesus. E as dúvidas eram essas: quem é esse homem que está expulsando os demônios e eles lhe obedecem? Quem é esse homem que está perdoando os pecados? Quem é esse que faz o vento e o mar se aquietar? E os fariseus chegaram a dizer que Jesus era aliado do próprio demônio quando ele estava expulsando os demônios. Muitas dúvidas surgiram a respeito de quem era Jesus. Ele era apenas, por exemplo, um profeta ou alguém divino? E até o próprio João Batista ele teve dúvidas acerca de quem era o Messias. E o profeta João Batista ele apresentou Cristo no início do ministério como aquele que queimará a palha com fogo que nunca se apaga em um julgamento vindouro. Porém, João se sentiu muito confuso com a mudança no curso dos acontecimentos quando ele foi preso. Enquanto Cristo estava exercendo o ministério de cura e não de julgamento de Israel, João se sentiu confuso, ou sendo mais curto e direto: se eu sou aquele que prepara o caminho do Messias, porque eu estou sendo preso? João ficou nessa dúvida. E no final, nós sabemos que João Batista ele foi degolado a mandato de Herodias, que era amante de Herodes, esposa do seu irmão. E analisando todo esse contexto, nós chegamos à conclusão que muitas pessoas tinham dúvidas acerca de quem era Jesus. E o nosso Senhor questionou seus próprios discípulos acerca do que eles pensavam de quem ele era. Veja o texto bíblico comigo. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. E Jesus, após ter o relato dos seus discípulos e rumores que as pessoas estavam falando acerca do seu nome, ele direciona a pergunta diretamente para os seus discípulos: mas vós dizeis quem eu sou? Aqui está a diferença entre o que a igreja pensa acerca de Jesus e o que a multidão
pensa acerca dele. Jesus está mais interessado, meus irmãos, e preocupados com o pensamento da igreja e não do mundo acerca de quem ele é. Hoje mesmo, muitos filósofos veem Jesus apenas como um grande sábio, por exemplo, como um grande professor de moral, e as opiniões são inúmeras na multidão. E muitos ditos evangélicos, como a Bruna Marquezine, alegam que Jesus era um cara legal. E ela também alega que aceitou Jesus várias vezes indo na igreja, que é absurdo. Mas com o pregador e escritor americano Timothy Keller, ele disse uma frase: Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Para os religiosos judeus em Jerusalém no primeiro século, Jesus era um blasfemador e uma grande ameaça para os judeus e não um cara legal. E talvez um dos melhores argumentos apologéticos acerca da pessoa de Jesus foi dito pelo ex-ateu que se converteu à fé cristã, que é C.S. Lewis. E Lewis propôs um raciocínio muito famoso sobre quem é Jesus. Veja comigo a citação do livro dele. As palavras ditas por esse homem eram simplesmente os pronunciamentos mais chocantes já enunciados por lábios humanos. Quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele. Estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. De duas uma, ou ele seria um lunático, do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. E quando nós paramos para pensar racionalmente acerca da pessoa de Jesus, nós só temos três possibilidades. Ou Jesus ele era mentiroso, ou Jesus era um lunático, ou Jesus ele era Deus. E por que somente essas três opções? Porque nenhuma pessoa ao longo da história da humanidade fez alegações como Jesus fez. Jesus fez alegações radicais acerca da sua própria pessoa. Se Jesus não era Deus, então ele mentiu e enganou mais de 3 milhões de pessoas, ou até mais que isso, ao longo da história da humanidade, meus irmãos. Pense nisso. E se Jesus enganou as pessoas, então ele não era genial, como a Bruna Marquezine propôs, mas sim ele era mentiroso. Se Jesus não era Deus, então era louco quando ele disse que perdoava os pecados e que ele alegou que era o único caminho até o Pai. Porém, vocês, meus irmãos, aceitam alguma dessas duas opiniões acerca de Jesus? Creio que os cristãos genuínos aceitam a última posição, que Jesus era Deus. Jesus não era um cara legal, Jesus era Deus, Deus encarnado e 3 vezes santo. Então chamar Cristo de um cara legal, um professor inteligente, como a Bruna Marquezine alegou e muitas pessoas fazem, nunca foi a intenção de Jesus registrada nos 4 evangelhos. Isso é conversa mole nas palavras de C.S. Lewis. As pessoas que afirmam que Jesus era um cara legal e um grande professor de moral assumem isso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque é mais fácil. Pois o Jesus das Escrituras, que alega ser Deus, nos deixa desconfortáveis. Ele exige a nossa adoração, o nosso compromisso, a nossa fidelidade suprema a Ele. Ele exige que carreguemos a nossa cruz. Ele exige que entremos pela porta estreita, as nossas finanças, o nosso suspiro, tudo a Ele. Ou seja, cada batida do nosso coração nós devemos dar a Ele. E qualquer pessoa fora dele não tem Deus, não tem céu, não tem paz. E as pessoas de outras religiões protestariam nesse exato momento escutando essas palavras. Quem Jesus pensa que é para exigir isso das pessoas? E Jesus volta novamente para os seus discípulos e pergunta:
Quem vocês dizem quem eu sou? Um cara legal? Um professor de moral? Um cara genial? Nesse ocorrido, nós lemos que no Evangelho de Mateus, as pessoas nutriam pensamentos que Jesus era João Batista, Elias ou talvez um grande profeta. Mas isso não iria fazer nenhuma diferença para ninguém, porque todos aqueles homens ainda eram pecadores. Mas o verdadeiro seguidor de Jesus alega como Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Enquanto o mundo pensa em inúmeras coisas a respeito de Jesus, os seus verdadeiros discípulos e a sua amada igreja deve nutrir os pensamentos mais elevados acerca do nosso Senhor. Ele é Deus e não um cara legal. E esse é o pensamento que a igreja deve ter. E o próprio apóstolo Paulo, ele considerava os seguidores de Jesus como uma grande seita que deveria ser exterminada na sua época. Para Paulo, o fã-clube de Jesus era uma bosta. Nas palavras de Marquezine, meus irmãos, Jesus era um blasfemador para Paulo, pois como poderia Jesus ser o Messias crucificado? Aquilo era uma das maiores blasfêmias para o apóstolo Paulo, mas tudo mudou ele indo na estrada de Damasco, quando ele teve um encontro com Cristo glorificado, e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todo pensamento equivocado que o apóstolo Paulo tinha acerca de Jesus mudou naquele exato momento. E Paulo viu que, na verdade, ele estava perseguindo o Senhor da glória, meus irmãos. Estava perseguindo os filhos de Deus. E antes aquele perseguidor da igreja agora estava proclamando o evangelho, a fé que antes ele estava perseguindo. E os cristãos que antes ele odiava, agora ele ama e quer comunhão com eles. Indo agora à conclusão desse estudo, esse cristianismo que a Marquezine vive e outras pessoas alegam viver não é o cristianismo bíblico, pois Jesus não é um cara legal, ele é Deus. E quando uma pessoa que se diz cristã chama a igreja de Cristo de um fã-clube bosta, isso só demonstra que a pessoa não é cristã e não sabe o que é igreja, pois o nosso Senhor deu a vida pela igreja e amou também as suas ovelhas. Pois é impossível amar Jesus e não amar os seus discípulos. E Jesus exorta os seus discípulos em João capítulo 15, dizendo que se o mundo vos odeia, para nós ficarmos cientes que o mundo odiou a Cristo primeiramente. Então, se uma pessoa declaradamente cristã odeia os seus seguidores e diz que o fã-clube de Jesus é uma bosta, na verdade a pessoa está odiando o próprio Senhor da Glória, o próprio Jesus Cristo.